Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Logística Fora da Caixa. É com muito prazer que hoje eu vou bater um papo com o Patrick Roman. Patrick, que é hoje, atualmente, né, especialista de análise de dados numa grande multinacional coreana. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer publicamente o Patrick, né? O Patrick foi um cara que me abriu as portas em dezembro de 2011, né? Meu primeiro emprego profissional na área de logística foi numa das entrevistas mais loucas da minha vida. Ô Patrick, mas isso é um papo para daqui para frente, né? Mas hoje, se eu tô aqui é, tendo a oportunidade de contar histórias dos profissionais de logística, a minha história começou com o aceite da minha proposta para esse cara que está aqui, que um dia me fez uma entrevista. Patrick, seja muito bem-vindo ao canal. É um prazer poder bater um papo contigo aqui, né? A gente vai ter uma conversa bem bacana ao longo aqui na sequência. Seja muito bem-vindo e agradeço aí a confiança por estar conversando comigo. Imagina, cara, eu que agradeço a oportunidade, me sinto honrado em participar desse canal, dessa conversa. Para mim é um momento muito, muito ímpar, né? Porque a gente, ao longo da carreira, a gente jamais pensa que pode impactar a vida de uma pessoa de uma maneira tão positiva. Lógico que a gente se esforça, mas a gente se esforça, corre atrás, busca fazer sempre da maneira correta, mas é engraçado quando a gente acaba tendo esse reconhecimento e depois de um certo tempo ainda, depois de muitos anos, a gente acabou ouvindo esse feedback. Muito bom, agradeço aí. Legal. Patrick, a gente sempre começa, né, perguntando quem é a pessoa. Conta pra gente quem é o Patrick, né? Porque a gente tem, por incrível que pareça, a gente trabalhou junto lá em 2011, né? Depois tivemos a oportunidade de trabalhar, acho que em 2018 ou 2019, se eu não me engano. A gente acaba convivendo no dia a dia, mas a gente não sabe quem é o outro na maioria das vezes, né? Porque a gente trata coisas de trabalho e às vezes não tem tempo para conhecer a vida, a história, a bagagem do outro de uma maneira mais humana, né? Fica muito preso ao currículo, mas a gente não conhece a história do outro. Quem é o Patrick Roman? Bom, Patrick Roman é um filho amado de Deus. Eu tenho 43 anos, carinha de novo, mas já tenho 43. 43, já tenho uma idade com bastante experiência, fala assim, né, para não ficar feio. E também eu tenho 3 filhas. é, minha filha Manuela é a mais nova, sou marido, esposo da Fernanda, minha amada esposa. Ela, com certeza, é minha grande companheira, está sempre comigo. E, bom, eu tenho, como pessoa, acho que aprendi muito na minha vida, então mudei muito. Eu acho que a pessoa que você conheceu em 2011 não é nada a ver com a pessoa que eu sou hoje, nada a ver mesmo. Mudei, acho que 500% para se isso é possível, mas acho que de uma maneira geral sou uma pessoa que está aprendendo muito ainda. Tô me desenvolvendo bastante, tenho muita bagagem, muita lenha para queimar ainda, apesar da idade. Tenho muita lenha para queimar ainda. Então, acho que é isso, cara. Sou um cara que de bem com a vida, tô sempre sorrindo, fazendo muita brincadeira. Tem hora que até é ruim, mas eu faço bastante brincadeira. Tento ser uma pessoa verdadeira, tento ser uma pessoa que está sempre próximo dos outros e ajudar quem for necessário. Acho que esse sou eu. Legal, Patrick. E qual que é a tua formação? Bom, eu sou formado em marketing, tenho também um MBA de Business Intelligence e Data Driven. Também tenho uma especialização em inteligência artificial para a área de finanças. E fora a bagagem de conhecimento em informática,
Sou programador desde os 11 anos de idade, então desde lá para cá muita coisa mudou. É Excel eu engraçado. aprendi muito contigo, hein? Nossa! Excel. Não, tem até uma coisa engraçada esse negócio de formação, essa carreira de TI, né? Que eu comecei basicamente com isso, né? Meu pai, com 7 anos, eu enchi o saco do meu pai para poder começar a aprender a mexer no computador, porque meu avô tinha uma indústria de farináceos e eu ia lá tormentar. 7, 8 anos, ficava lá enchendo o saco deles. E ficava admirado com os caras mexendo no computador. Eu falei, puta, queria aprender esse negócio aí, né? Aí pedi meu pai colocou num curso. Na época, a gente ia colocar o disquete, muita molecada não sabe o que é isso, Não mas sabe o colocava que é um disquete. disquete. Acontece muito isso, tá? A gente tá É, batendo papo, sempre surgem uns termos que o pessoal não sabe o que é. então. Explica o que é disquete pro pessoal. Nossa, ó, pra vocês terem uma ideia, é um pendrive, provavelmente vocês já saibam. Mas é um pendrive muito menor. Então, se eu não me engano, de 512 kbytes na época, que hoje a gente só fala de megabyte, então kbytes, era lá para baixo ainda. Sim. Era um disquete de 5 1/4 que você colocava para dar boot na máquina, ou seja, para poder a máquina inicializar o sistema operacional. E mudando um pouco, depois de um tempo que eu aprendi, comecei a mexer com isso, trabalhar com isso, a gente vai falar um pouquinho mais da carreira mais para frente, mas teve um fato muito engraçado que eu não me esqueço até hoje. Teve uma época que eu falei assim, falei para um cara que trabalhava comigo lá, falei assim, trabalhava comigo, que eu era lá da empresa, né? Eu vou fazer um curso de programação em Windows, vou aprender a mexer com Windows. O cara pegou e falou assim para mim, esquece Windows. Windows nunca vai dar certo. Ninguém vai querer de uma empresa ficar mexendo com um botãozinho lá. Ninguém quer isso. O pessoal quer só Clipper. Pegar, mexer com DOS, é isso que você tem que focar. Se você for para essa área de Windows, esquece, tá ferrado, cara. Não tem nada, não vai dar certo isso daí. Depois disso, cara, eu falei, esse cara tá viajando. Eu vou na minha. Olha, ainda bem, graças a Deus que eu fui pela minha, porque senão eu tava Que ferrado. ano foi isso? Olha, eu tinha 2000, nossa, foi 91, Meu 90, Deus. 91, mais ou menos por aí. Eu tava 91, pô, eu tava com 7, 8 anos, alguma coisa Tá. assim. Foi nessa época que eu já tava mexendo, começando, eu aprendi a minha primeira linguagem de programação foi Clipper. Legal. Clipper e depois foi indo. E como que se desenvolveu a sua carreira, Patrick, né? Hoje você está trabalhando aí com, né, análise de dados. Acho que a gente já conversou um tempo atrás. Você já, desde a última vez que a gente trabalhou junto, você foi migrando, né? Foi saindo um pouquinho Sim. da gestão e entrando para essa área mais técnica, mais especialista em cima do resultado. Como que foi a tua carreira até chegar a essa condição atual e o que que te levou, né, a sair? Porque quando eu te conheci, né? Agora falando de carreira, tu vai chegar nessa parte. Em 2011, eu lembro agora, a história é tua, mas eu vou contar um pouquinho da nossa aqui em comum, né? Eu lembro Claro. que em 2011 eu trabalhava num supermercado com cobrança. Tinha me formado, já fazia acho que uns 3 anos, mais ou menos. Foi em 2009 que eu me formei em logística, mas não atuava na área. Eu lembro que um psicólogo, amigo meu, me mandou uma mensagem perguntando: Helder, o que que faz um analista de logística? E aí eu passei uma breve descrição daquilo que eu tinha ideia e perguntei para que era, né? E aí ele disse: tem é que tem uma entrevista aqui, estão contratando um analista, eu precisava divulgar a vaga. Aí eu falei: cara, você não quer me colocar não para essa entrevista? E aí foi lá mais um pessoal. Lembro que eu cheguei, tinha umas 4, 5 pessoas. Tu tava na Vale Cargas lá em Pouso Alegre e eu bati um papo contigo e falei: cara, eu trabalho com cobrança no supermercado, tem um escritório de cobrança paralelo, algo. Eu venho trabalhar aqui contigo se der para me conciliar com essas duas atividades. É. Aí eu acho que o resto tu pode comentar, não sei se você se lembra disso, né? Não, eu me lembro, eu
sou uma pessoa de memória fotográfica, né? Então eu me lembro do projeto que você mostrou para mim. Você chegou a mostrar um projeto de armazém e tal no Sim, é celular, de daí pô, verticalização, né? Mas era só, é, aquilo era só o meu TCC. Nunca tinha nada, nunca tinha sido nada sólido, né? Não era é. algo que de fato tinha sido em prática, mas era a visão do negócio que eu apresentei ali como um case, né? Você sabe que, cara, nessa questão de contratação, depois eu volto a falar um pouquinho da minha carreira, mas só para pegar o gancho aqui, é um negócio muito engraçado, cara. Eu sempre tive muita facilidade em fazer entrevista e contratar as pessoas. Não que não que eu seja melhor que ninguém, né? Nada disso. É que eu sempre busquei olhar o lado humano da pessoa, olhar quem ela é e o quão quanta vontade ela tem de trabalhar naquela oportunidade, né? Lógico que dependendo da situação, a experiência é importante, mas na grande maioria das vezes é o comportamento que é mais importante. E naquele momento que a gente estava fazendo a entrevista, a sua vontade de trabalhar ali com logística foi uma coisa fora do comum. E assim, meu, perfil, o jeito que estava conversando, o que estava sendo proposto na vaga, o que a gente estava do bate-papo em si, tudo se mostrou que seria a pessoa certa, né? Mas, bom, isso daí, cara, tem outras histórias, mas depois eu te conto. É, Mas exato. assim, para carreira profissional, como eu disse para você, eu comecei com programador de computador, né, com Clipper e tal. E eu demorei um pouco ainda para poder me engajar verdadeiramente na vida profissional, porque como meu avô era industriário, né? E eu sempre estava lá enchendo o saco dele, eu sempre estava enchendo o saco em todas as áreas. Quando eu falo enchendo o saco é porque eu estava indo lá, eu queria fazer as coisas, queria Tu digitar era o neto do pedido. dono. É, isso aí você já viu, né, cara? Então, sempre era aquela questão, todo mundo olhando com rabo de olho. Só que daí, os meus tios me zoavam tanto, que os próprios funcionários começavam a me zoar também. Daí, puta, cara, era chacota lá da galera lá, porque eles me zoavam. Puta. Teve uma vez, puta, eu nunca esqueço, meu tio era. Nossa, cara. Eles estavam olhando o fubá na peneira, né? Daí tava vendo se tinha caruncho, né? Porque tinha alguém falando que tinha caruncho. Daí eles colocaram um monte de fubá assim. Eu, moleque, né? Fui lá, deixa eu ver se tem também. Meu tio pegou, bateu a mão debaixo do negócio de fubá assim, Falou cara. na cara. Encheu tudo na cara, ficou só o zoinho abrindo, assim, cheio de fubá. Cara, nunca mais esqueço. E assim, foi bom para aprender. Esse bullying que eu recebia lá, foi bom porque isso me calejou bastante. Me calejou no sentido de que hoje em dia, dependendo da situação, você encontra diversos tipos de pessoa, com vários Sim. comportamentos diferentes. Isso me deixou casca grossa. Então, putz, nada, não é que nada mas poucas coisas mexiam comigo. Então eu aprendi a lidar muito bem com pressão, com situações difíceis, eu aprendi muito bem a lidar com isso. Mas voltando um pouco para minha carreira, depois dessa jornada aí lá da empresa Do do meu neto avô, do dono. do neto do dono, eu tive a oportunidade de entrar numa empresa aeroespacial, uma fabricante de foguetes, que é a Avibras. Essa daí Caramba. foi uma coisa legal, que eu comecei lá também por causa dessa minha habilidade, comecei no departamento é, é, jurídico, depois fui para a área de RH. Eu vou comentar mais profundamente esse daí, porque ele faz parte um pouco da minha área de dados. Naquela época, não tinha nada desses nomes bonitos que tem hoje, né? Sim. Então, naquela época, eu era o técnico de informática que mexia com a parte de banco de dados da área de RH. Hoje, mais comumente, como People Analytics. Então, Sim. você acaba pegando toda a informação e gerenciando, vendo absenteísmo, vendo funcionário-chave. Então, tinha acesso a todos os dados ali de RH. Cara, achava isso o máximo, porque você
em teoria, você tem ali o poder da informação. Isso sempre mexeu muito comigo, me chamou muita atenção. Fiquei 4 anos não, 2 anos e 11 meses lá na Vibraz, 3 anos na Vibraz. Fiz muitos amigos lá. E só que, cara, na época eu tinha 21 anos. Então, né, quando entrei lá, a minha cabeça era totalmente molecão, né? Depois disso, eu fiz um tempo de engenharia, fiz 2 anos de engenharia mecatrônica, que na época estava bombando a engenharia mecatrônica. Eu entrei como estagiário de eletrônica também, cara, também aprendi coisa pra caramba. Daí lá eu já estava desenvolvendo em Delphi, que aí é uma linguagem mais orientada a objetos. E, fiquei lá um ano e pouquinho e fui para uma. Daí sim, foi vamos dizer assim, o ápice da minha queda. Porque daí eu saí de lá, fui para uma cidade lá no Paraná, fui para Ponta Grossa. Daí lá eu fui vendedor de bebida. Lá nossa, Fugiu putz, totalmente fugi totalmente, o dei muita trajeto. cabeçada, dei muita cabeçada. E voltei de lá de Ponta Grossa, depois de quase um ano e meio, quase 2 anos, uma mão na frente e outra atrás. Pra você ter uma ideia, quando eu voltei, falei assim, minha mãe vai me ajudar, né? Que nada. Minha mãe chegou, me largou, falou assim, ó, aqui em casa não vai ficar. Eu falei, putz, e agora, né? Mas foi um bom aprendizado. Daí eu liguei para um amigo meu e falei assim, pô, e aí, Luciano, o nome dele. Puta, pessoa queridíssima, adoro ele. Pô, Luciano, dá uma força aí, cara, tô precisando de um lugar para ficar. Vem aqui, eu montei uma república, vem para cá. Falei, beleza, vou lá, né? Cheguei lá, falei assim, ó, beleza, tem um quarto aqui para você, você fica. Tá bom. Daí, cara, ir para comer. Aí que o negócio apertou, porque eu não tinha dinheiro. Eu lembro direitinho, cara, eu tinha R$ 20 no meu bolso. R$ 20. E eu falei, e eu tava sem emprego, com R$ 20 no bolso, e só tinha onde dormir. Puta, beleza, né? O que eu vou fazer? Peguei esses R$ 20, fui lá no supermercado, comprei. No supermercado, não, no açougue que tinha ali perto, meio quilo de carne, pacote de macarrão e uma dúzia de ovos. Fiz lá um macarrãozão, deixei pra semana inteira e bora procurar emprego, cara. Graças a Deus que tinha um computador lá da República lá, eu comecei lá. Fiquei procurando um emprego, fiquei procurando, procurando, procurando. Fiquei, acho que uma semana e meia, cara, igual um louco procurando emprego. E mandava o currículo, e ligava, enchia o saco do povo. E, cara, esse amigo meu trabalhava lá na Johnson Johnson, na época. E ele falou, puta, cara, me manda seu currículo, vou tentar arrumar para você lá. Eu falei, puta, legal, né? E, graças a Deus, não foi por causa dele, porque na prática, ele não entregou o currículo para essa pessoa. Mas, de uma maneira, assim, miraculosa, o meu currículo acabou indo parar na área de helpdesk lá da Johnson. Então eu acabei indo trabalhar lá na área de helpdesk, cara. E assim, foi um milagre mesmo, porque eu lembro que não tinha mais nada para comer e eu tinha que começar a trabalhar. E eu não sabia o que fazer. E eu comecei lá na Johnson. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que tinha refeitório na Johnson. Falei, graças a Deus, pelo menos passar fome eu não vou. Aí eu ia lá, cara, e ficava, né? Chegava na hora do almoço, aquele pratão de pedreiro gigante, porque daí eu não tinha como jantar. Eu ia lá, Eu mandava ver no sei almoço, bem o que é isso. enchia o pratão, comia pra caramba, pra não precisar jantar, e no outro dia, beleza. O meu único problema era final de semana, que daí ferrou, né? Final de semana, daí eu pedi emprestado, falava, ó, me ajuda aí e tal, e a galera da República me ajudou pra caramba. E assim, foi um período maravilhoso, cara, de aprendizagem. Foi um período que me engrandeceu muito como homem, porque foi uma luta, mas é engraçado como o mundo dá voltas, né? E depois de 6 meses, cara, eu pegava o fretado para ir lá e tinha um contato com uma pessoa lá do ônibus, tal, conversando, não sei o quê. E quando eu estava
indo para a área, a pessoa falou assim, tô precisando de uma pessoa para trabalhar lá. Ah, e que jeito você precisa? Ah, eu preciso que faça isso, isso, isso. Porra, eu, né? Eu faço isso. Aí ele falou, é mesmo? Então vamos lá fazer uma entrevista. Eu fui lá fazer uma entrevista com o cara e com meio de Isso na Johnson terceirizado. mesmo. A Johnson, com meio terceirizado lá. E foi para trabalhar na área financeira, cara, na área de ativo fixo. Nunca tinha trabalhado com ativo fixo na minha vida. Nunca não sabia direito como é que era, não sei o quê, mas sabia de informática. Então, e isso me ajudou bastante, porque a lógica de programação sempre me ajudou muito a entender os processos. Então, isso facilitou muito a minha vida, para tudo. Então, uma vaga nova que eu desconheço, cara, vou analisar o processo, vou analisar o manual e bora para frente, né? E nisso, cara, me abriu uma porta gigantesca, porque eu não conhecia nada e comecei a aprender. Só que a área de ativo fixo é legal, porque você vai ter que conhecer todas as outras áreas para poder analisar investimento, capitalizar, parará, parará. Então, assim, foi uma grande oportunidade na minha vida. Depois disso, cara, depois da Johnson, daí eu ainda era descabeçado, saí da Johnson. Vou sair fora, vou, vou mudar de vida aí e tal, saí da Johnson. E fui trabalhar como. Daí foi lá em 2011, daí já foi lá perto lá da Vale Cargas. E nisso que eu saí, é, eu fui trabalhar numa empresa Couto Performance. Eu era estagiário. E a Couto prestava serviço lá dentro da Vale Cargas. E eu comecei a trabalhar lá, daí o cara falou assim, puta, cara, você tá mandando bem aí, você não quer assumir aí como gerente aí da Vale Cargas, como gerente administrativo? Eu falei, opa, é comigo, né? Mando, vamos que eu arrebento. E foi, cara, comecei a trabalhar como gerente lá. Daí que eu tive a oportunidade de entrevistar você, a honra de entrevistar você. Mas, Então tu caiu de gaiato meio que ali na Vale. Tu não é, tinha de fato a bagagem necessária ali no sentido de essa expertise sua anterior, né? Você pegou a Vibras, a Johnson ali, mas em áreas mais técnicas, áreas de atendimento. E lá para ti foi porque era uma reestruturação, né? Era um recomeço, porque o pessoal também a gente já falei aqui com o Nivaldo, ele contou esse começo, era um negócio extremamente amador no início que foi ganhando profissionalismo, e ali foi um começo para ti também, então. foi assim, um recomeço. Eu já tive tantos começos, tantos recomeços na vida, que foi mais um recomeço. Ali foi assim, o Nivaldo, cara, eu não tenho palavras para expressar o quanto ele me ajudou, pessoalmente. Sim. Profissionalmente, muito, mas pessoalmente, mais ainda. Se eu tive a oportunidade de ouvir primeira vez sobre Deus ali, foi com o Nivaldo. Ouvi de verdade. E assim, isso mudou muito a minha vida, né? E eu achava sempre aquilo muito diferente do que eu estava acostumado a ver, né? E ali na Vale Cargas, eu nunca tinha trabalhado com logística na minha vida, né? E, putz, eu todo acho que é isso, e bora para frente. E não era nada disso, era totalmente diferente. Uma coisa é você estar trabalhando ali no background, né? Trabalhando no back-office ali, trabalhar com finanças, RH. Outra coisa é você estar ali na linha de frente, na Na linha de operação. frente. Tomar a decisão, né? Isso é pesado, cara. É pesado porque são pessoas muito mais sensíveis à mudança. Quando a gente está falando de uma grande empresa, na Johnson, por exemplo, puta, sei lá, você pega, mandou fez um apontamento errado na contabilidade. Meu, dá para arrumar de alguma maneira. Mas dependendo da decisão que você toma na operação, é a vida de uma pessoa que está ali em jogo. Pode ser mandada embora, famílias podem se despedaçar E, por causa disso, e cara. tinha, Então tinha uma questão mais particular ali, né? Bem diferente, que era uma relação não necessariamente familiar, apesar de ser, né? Ter bastante gente da família, dos sócios, mas a cultura
principalmente do Nivaldo, era essa de estar próxima, né, de ter essa relação humana. E eu, apesar de também para mim ser a primeira experiência profissional na área, é o que eu sentia é que as decisões, tudo que a gente fazia era um conjunto, né. Você botava as coisas na mesa para serem tratadas, e vinha a opinião de tudo que era canto para chegar a uma decisão. E isso hoje eu tenho consciência de que, de fato, era um aprendizado para todo mundo, né. Tanto Sim, eu estava sim, aprendendo, você, eu lembro que tinha o Ronaldo, tinha mais uma galera, mas, esse início, óbvio, a gente estava vivendo aquilo na época, você não tinha essa percepção, mas hoje, de fato, eu consigo olhar para trás e entender o quanto a gente estava aprendendo naquele momento e, de fato, acertando com decisões em conjunto, né, porque tem coisas sim, que, perduram até hoje, hoje sim. colhem frutos de muitas dessas ações lá do início, né, até o Nivaldo ainda comentou sobre isso. Daí eu me lembro que depois tu saiu, o que que vem dali pra frente? É, dali depois, cara, eu fui vender plano de celular. Foi mais um momento da minha vida que eu acabei saindo, mudou muito pessoalmente a minha história. Foi um momento muito difícil pessoalmente. E eu acabei vendendo plano de telefonia celular para a empresa. Daí, cara, putz, eu ganhei muito dinheiro, mas também perdi tudo. Então, assim, eu é Teve impressionante. muitos altos e baixos, né. Sim, cara, Hoje nessa tua, né, a gente ainda vai chegar a esse ponto, mas, fazendo uma análise do seu histórico, tudo que você viveu, ah, ao que você atribui essa instabilidade, né, porque você teve da maneira que você conta, você teve várias oportunidades de ouro na mão, né, empresas bacanas ali, e parece que estava tudo lá no alto, jogava para o alto e daria um filme Se Beber Não Case, né. sim, sim. Acho que desses grandes altos e baixos, eu acho que o principal era não ter um foco. Um foco não só profissional, mas pessoal. Você tem uma base, um alicerce. Então, quando você não tem um alicerce forte, você acaba estremecendo em qualquer ventinho. Então, puta, qualquer coisa você cai. Vai lá, cai. Putz, pra você ter uma ideia, depois que eu saí dessa empresa comercial, de analista comercial, de gerente comercial, eu, eu tive uma lição importantíssima na minha vida, que é um pouco mais da área espiritual, porque eu tinha ganhado muito dinheiro na área comercial, mas chegou um dado momento que eu tive que fazer uma escolha, né? O que eu vou fazer da minha vida? Vou continuar seguindo nessa linha, mas de uma maneira é, é, inconstante, inseta, ou vou começar a ter uma vida mais centrada, né? Olhar para quem realmente eu preciso olhar. Deus ele não arruma o vaso, ele quebra e faz um novo. E foi isso que aconteceu comigo. Ele me quebrou, amacetou, moeu e me fez um novo. Quando eu saí dessa empresa, eu fiquei desempregado por um tempão, quase um ano. E eu só fazendo bico, me virando. Eu lembro que foi uma época que eu precisava me reorganizar, né? E eu consegui um emprego de porteiro. Eu era Caramba. porteiro lá na igreja. E assim, foi muito bom. Deus foi muito bom. Eu fiz um grande amigo, fiz grandes amigos lá. É, desculpa aí, cara. Não, é para isso É, mesmo, a história é que para dá. isso, é pra gente revisitar o passado. Então foi um momento muito assim marcante na minha vida, porque depois disso, é, esse grande amigo meu até faleceu pouco tempo atrás de Covid.
o Vavá. Cara, assim, foi uma grande experiência, porque me mostrou o quanto a gente não é nada. Pensa, sou gerente, sou isso, não é nada, cara. Isso não vale nada, não vale nada. No fim do dia, o que vale é o legado que você deixa nas pessoas. É o Sim. legado que você deixa na vida de cada um. Então, meu, por isso que eu nunca tive vaidade com esse negócio de cargo. Nunca tive vaidade com esse negócio estou trabalhando hoje como gerente. Não posso sair, não posso aceitar menos que isso. Cara, isso não quer dizer nada. O que importa é trazer comida para dentro de casa, trabalhando honestamente e sendo uma pessoa verdadeira em qualquer lugar que você vá, justamente para poder impactar ou ajudar a vida de outras pessoas. Então, depois que eu tive esse aprendizado, fui moído, o vaso foi moído e Deus reconstruiu, que a minha vida começou a mudar. Daí sim começou a mudar de uma maneira consistente. Posso só fazer um Claro. parênteses aqui, né? Tu tocou num ponto que, né, hoje é muito fácil fazer essa análise, mas eu me lembro que um período depois de você ter saído da Vale, eu não lembro se foi 1 ano, 2 anos, não sei se você vai se lembrar disso, que a gente se falou e você estava na minha cidade, estava lá tinha passado por Pouso Alegre, eu acho que você estava trabalhando com alguma coisa de banco, de caixa Sim, eletrônico, sim. e a gente se encontrou numa situação muito ruim, né? Uma situação ruim. Você queria conversar, a gente saiu, se encontrou e era nítido. Hoje você falando, eu consigo me lembrar exatamente daquela noite que a gente saiu para tomar uma. Eu bebia ainda na época, acho Eu que você também. bebia também, e ficava muito claro o quanto você estava perdido, né? Hoje eu consigo, né? Você contando esses altos e baixos, essas situações, eu consigo enxergar isso daquela época que a gente se encontrou. E por que que eu te perguntei, né? Qual era o motivo dessa inconstância? Porque eu imagino que hoje, pelo um pouco que eu acompanhei a tua vida depois disso, né? Porque a gente daí perdeu praticamente contato por um tempão, né? Sim, Acho que até você vai chegar à parte das novas situações aí empresariais, né? Profissional, mas eu lembro que daí teve uma dessas partes, e aí fica aqui uma dica do porquê que eu acho que é interessante, são interessantes as histórias, é interessante a gente manter uma boa relação, é interessante a gente estar sempre conectado, porque numa dessas fases aí a gente se reencontrou de novo e aí eu te contratei, né? é, Numa nesses altos e baixos, acho que você já estava se reencontrando, sim, seja lá profissionalmente ou espiritualmente, mas a gente teve a oportunidade, daí eu não foi uma retribuição, porque obviamente existia uma competência técnica ali, né, para aquilo. Eu, da mesma maneira que lá atrás você visualizou um potencial na minha pessoa como profissional que daria certo. Eu também, diante da necessidade que eu tinha ali, acho que 2018, 19, eu não me recordo exatamente, mas eu entendi dentro da reestruturação que a gente estava fazendo na Ravex que tu seria um cara que se enquadraria e deu certo, né? Por um período deu sim, certo. Depois eu também saí, você foi para outro canto, você foi para outro canto, mas eu acho legal é importante a gente enfatizar isso, né? sim, A gente nunca pode virar as costas e quando tu cita essa questão de cargo, de salário, de funções, atribuições, eu acho que acontece muito no dia a dia a gente sim, ter pessoas, cargos bacanas que o cara pisa, não se comunica, não mantém o relacionamento e a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se a gente tivesse construído uma história ruim, assim como aconteceu durante esse tempo, eu ter construído histórias ruins com outras pessoas, pessoas construíram histórias ruins comigo, isso faz parte, mas quanto mais a gente mantém a relação, mais fácil fica para a gente não ser surpreendido, né? E eu acho legal isso, não o fato de ter te contratado, mas a história em si
ela dá essa abertura para a gente entender o quanto isso é importante. Isso não, a gente não faz as coisas esperando que alguma Pensando coisa. exatamente. Na verdade, é seguindo aquele princípio bíblico da lei de semeadura, né? Tudo que você Sim, planta, você colhe. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que é tão importante você construir um bom relacionamento profissional, porque muita gente fala assim: ah, putz, vou separar o meu profissional do meu pessoal, não tem nada a ver. Eu acho que não. Quem está indo trabalhar é a pessoa. Então, sim. você está indo de alguma forma, levando a sua vida pessoal lá dentro. E tem muitas outras situações também que eu sempre ouvi falar: ah, nós somos uma família. E eu ouvi um negócio interessante um tempo atrás. Família nada, a gente é um time. Família não te manda embora. Você não vai, você não vai chegar Dependendo dos aqui. casos, ainda Ah, manda. dependendo dos casos até manda, mas você não vai chegar, sua esposa vai pegar, tchau, tá demitido. Não é assim. É que Não é na assim, você maioria não vai das chegar pro vezes seu a filho, ó, tá família acaba demitido. suportando, né? O time não Claro, suporta. exato. Mas assim, eu acho correto essa visão. Se você é um profissional que está se dedicando, está sempre indo atrás, aprendendo, se desenvolvendo para trazer mais resultado para o time, ok, faz parte do contrato, né? É que eu percebo isso porque muita gente fica muito sentida. Ah, nossa, me mandaram embora. Meu, mandou embora porque você não estava produzindo mais. É muito preto no branco, é Não, não muito claro. necessariamente, né? Não necessariamente. Nem sempre é por produção. Eu mesmo Sim, sim, tive, não. eu É o tive que eu um quero caso, dizer. eu tive um caso de demissão que foi exatamente isso. Eu produzi em excesso, mas outras coisas não complementavam. É que de alguma maneira, é que eu quero dizer o seguinte: de alguma maneira, uma das partes do contrato não está sendo cumprida. Sim, Pode ser até por ele. De repente ele pega, olha a situação, putz, eu não gosto do cara. Uma inexperiência da pessoa que está do lado de lá. sim, Ou, de repente, alguma coisa, como você disse, me entregava muito, mas não estava, sei lá, uma parte comportamental, uma parte, sei lá, não estava estudando, não estava. sei. Não, entendi. Algum ponto vai falhar. Mas, mesmo porque é uma relação empregado, empresa, funcionário, tem que ser uma relação muito clara, muito aberta, né? Tem que ser uma coisa muito direta. E falar de uma maneira clara com o seu gestor, isso facilita muito a conversa. Porque eu penso o seguinte, né, meu, se a pessoa, se a pessoa achar errado eu ir lá conversar com ele, meu, então tem alguma coisa errada. Realmente eu não posso continuar aqui. Eu tenho que procurar uma outra empresa que eu consiga me comunicar. A Então, assim, eu famosa sempre hierarquia. tem situações, cara, que são difíceis de encarar, né? Tem gente que tem muito milindre para conversar, mas faz parte também de uma competência profissional sua saber o momento certo de conversar, saber o momento certo Sim. de chegar, principalmente quando você é gestor, porque cada pessoa tem um jeito, né? Então você tem que saber lidar com cada tipo de pessoa diferente, de uma maneira diferente. E assim, isso tudo, cara, eu digo, mas eu tive muitas oportunidades. Falando aqui, dando sequência, não sei nem se você quer fazer alguma outra pergunta, mas eu vou continuar dando sequência aqui. Vamos lá. É, Patrick, em que momento então que as coisas mudaram para ti ali, né? Que tu saiu da Vale, passou por esses altos e baixos ali novamente. Em que momento que a coisa, você comentou aí desse cara que tu conheceu, né? Em que momento que a coisa de fato engrenou, que você falou, pô, preciso tomar um rumo, preciso criar é. juízo. Realmente foi depois desse momento aí, desse aprendizado como porteiro, eu estava comentando com você. Daí eu comecei a ter um foco maior em ir para grandes empresas, né? Eu quis voltar para o mercado de uma maneira consistente, pensasse, poxa, agora eu preciso ir para empresas que eu possa criar uma bagagem de currículo e facilmente consiga me movimentar no mercado caso seja necessário. Daí, cara, teve um grande amigo meu, Lucas.
que me indicou uma vaga lá na GetNet, com um comercial, que ele tinha trabalhado comigo, o Lucas também, eu trabalhei com ele lá nessa empresa de telefonia, eu fui gerente dele. Ele Sim, também me indicou para trabalhar junto com ele como vendedor. Aí, vamos que vamos, vendendo maquininha. Só que era de uma maneira diferente, era uma maneira direto nas agências. E nisso, de novo, daí começa a vir a parte de informática. Daí eu comecei a fazer algumas planilhas para eu controlar, tal, me ajudava bastante. E o pessoal viu aquilo lá e falou: Puta, cara, o que você está fazendo aí? Ah, tô gerenciando aqui. Os caras gostaram da minha planilha. Daí comecei a mandar para a galera, para ajudar eles também. E nessa, o pessoal lá da área de planejamento comercial viu e falou: Pô, legal, vamos, vem aqui para a gente conversar. Daí eu fui lá e fui convidado para trabalhar lá em São Paulo, lá na área específica de planejamento. Então, daí que foi, acho que aí que foi a grande virada, que eu comecei a trabalhar em São Paulo. Por incrível que pareça, as oportunidades são muito maiores lá na cidade. sei. Tem muitas outras oportunidades de carreira e tudo mais. E eu me mudei para lá. Fui eu, a minha esposa, e a gente até lá, naquela época não tinha Manuela. Então, nesse momento que eu falei, putz, agora vai. E comecei a trabalhar. E fui trabalhando, fiquei lá um tempo. Depois eu fui convidado para ir para uma outra empresa, também como analista de planejamento comercial, que foi lá no Multilaser. Trabalhei só que num segmento diferente, também trabalhei com a área de televendas, então já era uma outra pegada, um outro contexto, uma forma totalmente diferente. E, cara, depois de um certo tempo, eu e minha esposa, a gente queria empreender, a gente queria abrir um negócio. Daí a gente falou, beleza, vamos empreender então. Vamos lá para Londrina, a gente abriu uma escola, lá em Londrina. Minha esposa é pedagoga, vamos abrir uma escola. Beleza. Que ano Daí, foi isso? foi em 2017. 17. 2017. Daí, beleza, vamos sair. Saí da empresa que eu tava e bora para Londrina. Chegamos lá em Londrina, o que eu vou fazer? Trabalhar de Uber, né? Lógico. Eu fui trabalhar de Hum. Uber. Meu Deus. Fui lá trabalhar de Uber e comecei, fiquei um tempinho lá. Aí minha esposa começou a passar mal. Passar mal, passar mal, tava se sentindo bem. Daí eu falei pra ela, você tá grávida? Daí ela, não tô nada, não sei o quê. Daí a gente foi fazer o teste, cara. Ela tava grávida. Daí a gente não tinha completado nenhum mês lá em Londrina. Daí, só que lá em Londrina era só eu e ela, não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém E conhecido. por quê? Por que Londrina? Eu ia perguntar, né, qual era o motivo de Londrina. É que eu fiz uma análise de mercado. Sabe como é que é, né, cara? Fiz uma análise de mercado, qual que era a região com maior potencial de crescimento, uma região com maior defasagem escolar na parte educacional privada, e lá eu vi um maior potencial. E com renda per capita maior e tudo mais, então foi para lá que a gente foi. Só que, meu, putz, minha esposa já tinha arrumado um emprego numa outra escola e ela ia começar lá como coordenadora e assim, tudo em um mês. E chegou lá, a hora que a gente se viu no momento que não tinha para onde ir. E agora, o que que a gente faz, né? Não dá para ter filho aqui, eu de Uber, sem plano de saúde, e a gente não conhece ninguém, ninguém para ajudar, como é que a gente faz? Vamos voltar para São José. Então, cara, em um mês, pouquinho, acho que eu tinha pago o primeiro aluguel, vamos voltar. Putz, aí bota as coisas tudo dentro do carro de novo e toca de volta para São José, cara. Daí, quando chegou aqui em São José, eu também não tinha emprego, não tinha nada, não tinha nada. O que que a gente ia fazer? Morar na casa do meu sogro, né? O sogro, cara, é um cara incrível. Se não fosse ele também, minha vida teria ido ladeira abaixo também. Foi um cara incrível. Sempre me ajudou, minha sogra sempre me ajudou muito, muito mesmo. E nessa de ter
não sabia muito o que fazer, né? Comprei uma franquia de marido de aluguel. E fui trabalhar de marido de aluguel. E comecei a sair para rua, arrumar as coisas, fazer serviço e também trabalhar lá na Vale Carga de novo. Eu fui implantar o SAP Business One lá na época. Ah, tu E foi fazer a plantação do sistema lá com eles. e trabalhando de A é, é, multifunção. multifunção, marido de aluguel. Então eu tinha um contrato lá com eles, eu trabalhava segunda, quarta e sexta, daí terça, quinta e sábado e domingo eu tava lá no marido de aluguel correndo atrás. Daí, cara, nessa época eu peguei, até acho engraçado porque na época eu tava lá olhando o LinkedIn, fuçando lá, daí eu entrei no seu LinkedIn e saí. Você me mandou uma mensagem, ô, tá querendo me contratar? Eu faço essa pergunta para todo É, mundo. Os caras é. entram, não falam nada. Pô, tá querendo me contratar? Daí o cara Daí, clicou errado, mas. é. Daí eu falei, não, não, eu que tô procurando. Aí se tiver alguma coisa, me indica. Daí foi, cara. Daí você me indicou lá para conversar com o Carlos. Eu peguei, eu tinha uma CGzinha que eu fazia, que eu ia para fazer o marido de aluguel. Fui para São Paulo, de CGzinha. São Fui José para São lá, Paulo. São José para São Paulo, de CGzinha, para parar lá na Ravex para fazer entrevista, cara. E Conselheiro Botelho. cheguei lá muito cedo. Eu cheguei lá, era 10 horas, a entrevista era 1 hora da tarde. Eu fui porque eu não sabia onde era, vai, putz, se eu me perco aqui, tô ferrado, né? O que que eu vou fazer? Cheguei lá 10 horas, sem dinheiro para comer, tava só com o dinheiro da gasolina. Fiquei lá esperando. Fiquei lá na frente, lá esperando 2 horas, 3 horas lá esperando o Carlos aparecer. Aí chegou, eu fiz a entrevista com o Carlos, cara, e foi engraçado porque era para ser gerente administrativo, para ajudar a trabalhar lá toda a parte para poder arrumar as coisas, a questão de Estoque, né? horário, estoque, arrumar onde estava, posicionamento das bases. E acabou que mudou totalmente no meio do caminho, acabei reestruturando muita coisa, trabalhei na área de atendimento lá, organizei o fluxo, fiz coisa pra caramba lá. Foi muito legal a experiência também na Ali foi Ravex. uma puta da escola, né? Porque é Foi, uma claro. visão aérea da. Vão pegando a minha trajetória que eu comentei com o Nivaldo na época, né? Você estava ali dentro da operação, era um transportador, um operador logístico, que estava dentro do caos acontecendo. Mas É, dentro da tecnologia, não necessariamente na parte de implantação do software ou desenvolvimento de software, mas a parte organizacional do negócio, toda a logística para fazer aquilo acontecer, te dá uma visão gigantesca né? Porque você tem abaixo de você o transportador de um lado, o embarcador do outro, interesses distintos, movimentados e organizados por essa ferramenta, que também precisa de uma organização, né? Dá uma é. baita de uma bagagem. E sem contar que ainda ali na Ravex tive que lidar com o pessoal da manutenção, da instalação, Sim, o cara pessoal da do ponta, atendimento, né? cara da ponta. Então, cara, foi uma baita de uma experiência também. O Jair, cara, o Jair também é um cara incrível, gosto muito dele. Do Carlos, o pessoal todo lá. E, putz, tem injustiça começar a comentar nomes, mas tem que, são muitas pessoas, né? E eu trabalhei em diversas áreas lá, então foi muito legal. E depois disso, cara, eu só saí porque eu recebi uma proposta irrecusável. Daí eu fui para Ticket. Aí, lá na Ticket, daí o negócio mudou. Eu fui muito mais para a área técnica. Eu lembro que, daí já pensando na área de especialista de dados. Putz, primeiro quando teve a oportunidade, né? Eu me perguntei, nossa, será que eu sou capaz para na área de dados? E eu comecei a refletir sobre isso. Eu falei, claro que eu sou capaz. Porque a área de análise de dados você precisa de um certo conhecimento em todas as demais áreas para poder conseguir juntar tudo isso e transformar numa informação relevante para o negócio. Precisa entender do processo muito mais do que quem pratica o processo, né? Exatamente, cara. Então, isso que
é legal. Isso depois de refletir bastante sobre isso, porque eu sempre me questiono, né? Porque eu não quero me queimar como profissional também. Daí que falei, puta, cara, conheço isso daí eu vou conseguir fazer. Vou me dar bem. E dito e feito, cheguei lá como especialista também, fui trabalhar numa ferramenta que eu tinha algum conhecimento, não era tão profundo, que era o Tableau, mas tinha conhecimento, sabia trabalhar. E dali por diante, ó, só deitando o cabelo e trabalhando bastante para poder conseguir alcançar os objetivos e terminei lá como coordenador de inteligência de negócio lá na Ticket. E foram anos incríveis ali, 3 anos e 7 meses, maravilhosos. Tive um gerente muito bom, grande gerente, que sempre puxava minha orelha. Então, mas mesmo assim, foi muito gratificante, porque eu aprendi muito com ele. O Claudir, cara, incrível, aprendi bastante com ele também. E, putz, cara, acho que ali, realmente, na área de Business Intelligence, ele me deu uma aula. Mas, graças também à força de vontade, que eu reconheço que valeu a pena ter passado por toda essa trajetória. Acho que Deus me preparou para esse momento, porque de todas as áreas que eu passei, RH, financeira, logística, atendimento, tudo me trouxe aquele momento. Legal. E E hoje, é, isso que eu ia te perguntar. Hoje você está há quanto tempo na empresa atual? estou há 7 meses. Sete meses. Também estou com especialista de análise de dados, mas também trabalhando diretamente com a ferramenta Tableau. E, meu, também é outro nível, né? É um outro segmento de negócio, é uma outra estrutura, mas super gratificante, né? Você conseguir trazer o seu conhecimento, aplicar numa empresa e conseguir trazer resultado rapidamente. Então, acho que isso que é muito bom profissionalmente. Eu sempre faço um resumo, né, porque as pessoas vão contando a história, eu vou anotando aqui para me fazer essa avaliação rápida, né, do que eu enxerguei da história. Vou fazer um compacto aqui. Fica muito claro esses altos e baixos da sua carreira, essa falta de foco, falta isso. Eu me lembro que eu tinha isso antes de me tornar um profissional, né? De trabalhar profissionalmente. Eu digo, às vezes as pessoas perguntam, mas o que que você fazia? O meu currículo tem da minha vida profissional para frente, meu primeiro emprego profissional para frente, para trás não tem, ele é só história, ele é só experiência, né? Só bagagem para você contar exemplos e etc. Mas fica muito claro, você levou bastante tempo para poder se acertar, né, profissionalmente, encontrar aquilo. Mas na verdade, a análise que eu faço é de que hoje você está bem, né? Eu sei que você está bem profissionalmente, está bem consigo mesmo, com a sua família, mas isso só foi possível a partir do momento que você de fato aplicou na veia ali aquilo que era o teu desejo lá do início, né? Trabalhar não necessariamente com a programação, mas com essa lógica, né? Porque a análise de dados ela necessita esse entendimento do processo e tal. O restante todo, o que tecnicamente numa visão geral pode parecer uma falta de foco, hoje contribui muito para que você tenha tido expertise e conhecimento em vários pontos de situações que você passou para poder colaborar com essa análise, esse resultado que você entrega, né? Podemos dizer que os últimos 4, 5 anos, tecnicamente, você se encontrou profissionalmente, eu sei que você evoluiu nisso aí, né? O pouco que a gente conversou nesse período, mas de fato não tem como voltar mais, né? Eu acho que existe aí vem a pergunta agora, né? Para você, qual que é a diferença, né, de lidar com pessoas e com números?
Não necessariamente que você não lide com pessoas, a gente lida com pessoas o tempo todo, mas a responsabilidade, né? Porque eu também escolhi isso na minha vida quando eu tomei um tombo profissional aí, que foi ser a minha primeira demissão profissional. Eu optei por não querer mais viver esse universo da hierarquia, de ser responsável por uma coisa, ser dono de outra, etc. Eu optei por seguir opinando, né? Quando você na consultoria você dá muita opinião, você leva ideias e não está preso você tem responsabilidades, às vezes até maior, mas você não está preso a ter um time ali se baseando naquilo que você fala, né? É um pouco diferente. Para você, qual é a maior diferença de lidar aí com pessoas e com números? Lidar com pessoas exige uma responsabilidade muito grande do seu. Não é uma carga, é algo muito profundo. Porque quando você lida com a vida de uma outra pessoa, logicamente que a gente não sabe o que ela passou, o que ela está passando, como foi o dia dela, como foi a noite dela, se ele brigou com a esposa, se ela brigou com o marido, se chegou em casa, se chegou depois de um certo tempo o filho está doente, a gente não sabe. Que a gente precisa alcançar resultados. A questão, quando você chega a um determinado ponto que, que fala, olha, preciso lidar com pessoas e com números, complica. Porque ou você lida bem com pessoas ou você lida bem com números. Os dois juntos é muito mais difícil. É muito mais difícil. O que isso quer dizer? Não que não seja possível, não é esse o ponto. É que eu não quero me fazer mal entendido. Quando a gente está falando de lidar com pessoas para um cargo de gestão, você precisa estar muito atento a quem da sua equipe está produzindo o quê. Delegar essas tarefas exige uma grande habilidade. E quando você está lidando com a gestão, você não pode ter uma carga operacional de números. Você não pode chegar a ficar sentado ali para fazer o seu trabalho de desenvolver relatório, desenvolver uma análise, porque isso acaba prejudicando um ou outro. Teve situações que eu já precisei entregar relatório, tem que ficar focado ali, tem que entender. Só que minha equipe estava precisando de mim. O que eu faço? Eu fico entre a cruz e a espada. Então eu tenho que pegar de um certo momento, tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Por isso que eu decidi, de uma certa maneira, voltar para a área de especialista. Mas isso não quer dizer que, que a oportunidade não vai surgir como gestor no futuro. Porque, estou pronto para tudo, mas eu preciso, de fato, estabelecer diretrizes, estabelecer situações que possam fazer bem papel de gestão e papel de números. Porque os dois juntos é muito difícil, cara. É quase, é Até quase porque às você. vezes os números entregam as pessoas, né? Cara, mas o mais interessante disso tudo, dos números entregam às pessoas, é que se a gente entrega, a gente não sabe por que o cara fez aquilo. Então você acaba. Tem um lado bom e um lado ruim. Né? Você acaba, de repente, uma pessoa mal intencionada, você acaba descobrindo, ó, essa pessoa está mal intencionada. Tem uma pessoa que cometeu um engano, cometeu um erro, tá ali, ó, tá ali o número. É diferente você. É que o número é muito frio, cara. O número é Sim. muito frio. Não tem desculpa, não tem conversa. É muito difícil você chegar ali e falar ao certo o que foi. Por isso que a análise de dados também exige uma grande habilidade de você interagir com as outras áreas. Você tem que chegar, putz, tô vendo um número aqui, nossa, mas tá esquisito esse número. Vou perguntar lá para a pessoa X. Vou perguntar para a pessoa Y. Ele vai conversando, daí você entende. Porque quando você vai fazer uma apresentação, você está lá de frente para o board,
você vai fazer uma apresentação dos números, do resultado, você chega e fala assim, ó, tivemos esse resultado aqui. O cara, o que é isso? Não sei o que, tá acontecendo. Calma, mas isso aconteceu por causa disso, disso, disso. Eles já estão fazendo isso, 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 vai acontecer. Porque ali naquele momento é um momento para você alertar e tranquilizar. Se você chega simplesmente jogando lá na cara do board, ó, tá aqui, ó, tá ruim. Putz, você já causou um estresse gigantesco, cara. O cara já ligou pro gerente do outro, que ligou pro outro, já causou um grande sofrimento nas pessoas. Então, assim, entre números e gestão, meu, mais fácil é número, mas a gestão é muito mais difícil. Patrick, né, dentro de toda essa tua trajetória, são, você citou uma porrada de exemplos, imagino que tenha situações bem complexas, situações bacanas, mas qual foi o teu maior desafio profissional? Meu maior desafio profissional é, eu não diria desafio no sentido de dificuldade em fazer, mas eu diria em algo que eu de verdade não estava preparado. Acho que ao longo da minha carreira, eu, eu, eu passei por uma situação que eu não me adaptei à cultura da empresa. Isso foi muito difícil para mim, porque isso me corroía muito por dentro. Porque eu achava que, putz, eu tô errado. O que que eu tô fazendo de errado? Por que que não tá dando certo? Quando, na verdade, quando a gente chega num determinado nível de amadurecimento profissional, você acaba entrando num determinado lugar e vendo que, putz, o problema não é a empresa, o problema não é você. É que uma coisa não encaixou na outra. Então é um momento para você chegar e falar assim: obrigado, a empresa é excelente para vocês, excelente do jeito que vocês estão fazendo, está certinho, mas eu não me adaptei. Eu acho que esse momento de que eu disse tchau para uma empresa, porque eu não me adaptei à cultura, isso foi muito marcante para mim, profissionalmente. Porque me ensinou que, cara, não é uma situação fácil de você chegar a uma conclusão dessa. E eu não ia. Tem muita gente que cava para ser mandado embora. Eu não ia ficar cavando para ser mandado embora, entende? E esse mercado, querendo ou não, a pessoa não sabe, mas é muito pequeno. As pessoas Sim. se conversam. Então, mesmo que não se conversasse, eu não faria por mim. Mas chegar ao momento de você tomar uma decisão dessa, acho que foi o grande desafio profissional para mim. Certo. E projeto, assim, que você entende que você pode citar para a gente como exemplos de projeto, de dificuldade, de vivência, de experiência, pelo menos um, dois projetos aí que você acha ao longo dessas tuas peripécias, né? Essas subidas e descidas aí, o que que você entende que foi desafiador aí sim, no sentido profissional mesmo, né? Tu Olha, fez uma colocação que eu acho ela bastante importante, porque às vezes quando eu pergunto sobre esse desafio, né? Às vezes a pessoa entende tem gente que entende também como um projeto específico. O cara fala, meu desafio foi. Não, o desafio às vezes, muitas das vezes é psicológico, é espiritual, é mental, tem várias formas de você superar um desafio, né? Mas sim. como projeto, o que que foi um projeto marcante para ti? Pô, que legal, consegui fazer isso, né? Bom, eu acho que dentro de uma das empresas que eu trabalhei, um grande projeto foi estruturar a parte. É que eu não quero entrar na parte técnica para não ficar um Sim. negócio muito Não, não, chato. nem precisa, pode ser. É, mas assim, de uma maneira geral, acabei entrando numa empresa que tinha os processos totalmente. Vou citar o caso de uma empresa menor que tinha os processos tudo num papel de pão e chegar lá para você poder estruturar e convencer as pessoas
de que elas precisavam profissionalizar o negócio e que essa maneira que estava seguindo, essa sim era correta e era importante que todos seguissem. Mas uma coisa é você falar para um diretor, uma empresa que já tem muita experiência, falar assim, ó, precisamos correr para esse lado aqui, por causa disso, disso, disso. O cara vai fazer meia dúzia de perguntas e, ok, vamos lá, vamos bater, vamos falar para todo mundo vai acatar. Outra coisa é você falar para um monte de dono, um monte de diretor, precisamos seguir nessa linha aqui, a gente fez isso aqui, e um concorda, os outros não concordam, né? O outro concorda, o outro não concorda. Então, isso é complicado. Então, o grande Conselho, né? desafio é uma, chegar ao ponto. O grande desafio meu profissional foi conseguir implementar projetos, não um, mas vários, que tive que ter A habilidade a de habilidade negociar, para né? lidar com essas pessoas de perfis totalmente diferentes para um bem comum da empresa. Sim. Acho que esse foi o E, grande desafio profissional. e você entende que você deixou algum legado por onde você passou? Sim, sim. Eu acho que o meu principal legado foram as pessoas que eu conheci. Muitas tiveram oportunidades. Eu tive diversas oportunidades de contratar pessoas que nunca tinham trabalhado com análise de dados na vida. E hoje eu converso com elas, eu falo, nossa, aprendi coisa pra caramba, nossa, já tô me desenvolvendo muito bem. Eu acho que essa parte de ensinar a pessoa a lidar com dados, ensinar, passar um pouco da minha experiência. Acho que esse foi um grande legado que eu passei na vida das pessoas. E que isso, obviamente, trouxe consequências positivas para a empresa. Mas eu acho que esse foi o grande legado que eu deixei. E, e histórias engraçadas, né? Você citou algumas aí já no começo, mas tem algumas até que nem são mencionáveis aqui. Mas o que que você tem alguma aí que te recorda mais, que fez rir por muito tempo? Olha, eu já tive situações que não, não podem ser mencionadas para não comprometer as pessoas, mas eu acho que as histórias mais engraçadas que eu passei foi na minha adolescência, trabalhando lá com os meus tios, cara. E eu lembro que eu ia nessa questão do fubá, né? Teve um outro caso que eu estava trabalhando no escritório e eu sempre deixava meu carro do lado, né? E tinha na época CD. Daí, cara, eu tava lá, de repente eu escutei um barulho e fui ver, cara, o meu carro tava mexido, escutei a porta do meu carro fechando, daí tava um cara saindo. Falei, ô rapaz, o que você tá fazendo aí? Era um motorista. O que você tá fazendo aí? Nada não. Como nada? O que você tá fazendo no meu carro? Eu não tava no seu carro. Eu falei, não tava no meu carro? Que barulho foi esse? Não, não sei. Daí eu falei, o que você tem na mão aí? Ele, nada. O que é isso aí? Era minha caixinha de CD, cara. Lotado de CD. Não, isso daqui não é nada, não. Como não é nada? Isso daí é meu. É seu? É meu. Cara, então Surpresa. tá, tô aqui. E foi embora, cara. Sem nada, sem dar satisfação de nada. O cara simplesmente foi embora e largou, e como se tivesse tudo bem. E o pior de tudo é que eu falei pros meus tios, e os meus tios acharam que eu tava mentindo. E falava, que nada, até parece. E acabou que o cara olhava na minha cara depois, dava risada, e eu que tinha que engolir seco, cara. Porque ele Porque sabia que não ia ninguém acontecer nada. acreditou. Ninguém Era, acreditava, cara. era funcionário Era da empresa. funcionário, era funcionário da empresa, sem vergonha, cara. E eu fiquei com isso depois na cabeça, fiquei morrendo de raiva, mas também eu dava risada na cara dele, né? Porque o cara, bicho, era tão sem vergonha, tão nocego, cara, que me marcou muito. E eu nunca mais esqueci também dele. Mas assim, acho que de uma maneira geral, cara, eu não,
as histórias engraçadas eu acabo esquecendo, porque muita coisa acontece e eu fico muito O focado dia a ali. dia, o dia a É, dia tem muita coisa que a gente de fato não se lembra, né? Mas sempre tem não, uma outra que marca. Mas o é. cara que trabalha na área aí de farinha já sabe o que não se pode fazer para Nossa, conferir, né? teve uma situação que eu nunca esqueço também. Eu fui com o cara fazer. O cara não dirigia. E eu fui com ele, levar ele lá pro litoral. E cheguei lá, ele era vendedor, e eu, moleque, né? Cheguei e entrei junto com ele para fazer venda. E ele lá conversando com a compradora e tal. E eu lembro que ela queria que entregasse no feriado. E eu lancei essa. Ah, se pagar bem, que mal tem. Lancei essa, né? Daí ela olhou para mim assim: se pagar bem, que mal tem. É sua obrigação trazer aqui para mim o que eu tô comprando. Você tá pensando o quê? Cara, eu né, fiquei com uma vergonha. Saí ali na hora, ó, fui pro carro, nem olhei para trás, cara. Mas eu nunca mais esqueci de que o cliente tem sempre razão. E isso nunca mais eu fiz também na minha vida, cara. Mas eu tinha o quê? Eu tinha 18 para 19 anos quando eu fiz isso, cara. Nunca mais. Você é louco. Cara, a gente sempre, né? Um dos principais objetivos do canal, de fato, é mostrar histórias diversas do segmento da logística, né? Eu te convidei porque você tem uma história, uma bagagem na logística, é, e o intuito principal é em algum momento que pessoas, né, ouçam e identifiquem-se com a história, faça alguns paralelos de como está a carreira dela hoje, ou às vezes ainda tem um tempo para se corrigir, né, durante essa caminhada. A gente já ouviu bastante história legal aqui nesse sentido, e eu acho que a tua história ela demonstra exatamente essa oscilação que as pessoas às vezes estão passando agora, né? O cara tá passando por uma oscilação, principalmente em função às vezes de cargo, salário, de tamanho de empresa, de importância e não sabe exatamente o que fazer. Assim como a gente já ouviu algumas histórias aí que, cara, tem que dar um passo atrás, você demonstra aí na sua vários passos atrás, né? E não interessa, igual tu disse, tu teve que ser um vaso, espiritualmente falando, tu teve que ser um vaso quebrado ali, moído para poder se reencontrar e se estruturar. E a gente pode dizer que isso aconteceu aí depois dos 30 anos, né? Pela trajetória que você foi contando. Eh, a gente tem, né, um público de pessoas, principalmente os mais novos, auxiliares, assistentes, cara que está lá começando a carreira dele. Qual o conselho do Patrick hoje, maduro, um Patrick já bem estabelecido, né, com uma trajetória de bastante vai e volta? Qual é o conselho do Patrick para esses caras que estão hoje, às vezes nessa dúvida? É o cara que está ganhando hoje, gastando tudo amanhã? É o cara que não está pensando na carreira a longo prazo, né? Qual é o conselho do Patrick para esse cara? Cara, ó, eu digo uma coisa para vocês falando já para essas pessoas, né? A pessoa que fala que nunca passou por altos e baixos é por hipocrisia. Já passou, com certeza. Seja na vida profissional ou pessoal. Que às vezes Pes- esconde, né? esconde, esconde. A pessoa tem. se- As pessoas não sabem o quanto é difícil você falar, se abrir, contar um Sim. pouco da sua trajetória, contar as partes ruins da sua vida, né? Hoje em dia é muita vida de Instagram, né? Todo mundo só quer tirar foto bonita, mas ninguém mostra como foi o perrengue para chegar até aquele lugar. Então, assim, o conselho que eu dou é, primeiro, tem um alicerce forte. E eu posso, com toda certeza, aconselhar muito, ter um alicerce em Deus. Ele sim vai trazer para você a segurança necessária, espiritual,
de que você é uma pessoa amada, de que você é uma pessoa que tem sim condições de seguir adiante. Segundo lugar, família. Se apoie muito na sua família, traga eles para perto, traga a sua esposa, seu marido para participar. E eles sim são importantes. Se por algum momento a sua trajetória estiver em conflito com a sua família, sempre opte pela sua família. Eles com certeza não vão te mandar embora. E, cara, e em terceiro lugar, estude. Estude muito, se dedique, porque o mundo, como todos já sabem muito, o mundo não para e tem muita coisa nova acontecendo, muitas tecnologias novas. Muita gente fala que muitas vagas vão acabar, vão mudar. Lembra daquela primeira história que eu contei, que o cara disse para mim que o Windows não ia vingar. Então, cuidado com isso, cuidado com as pessoas que apontam para você que o seu sonho não vai dar certo, cuidado com as pessoas que apontam para você que o que você está estudando não vale nada. O estudo nunca é ruim, nunca vai fazer mal para você. O conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de você. Então, eu acho que esses são os principais pontos que eu tenho a dizer. Agarre a oportunidade, mas da mesma forma que se a empresa não for próximo ou igual ao seu valor, pula para outra, agradeça muito, seja sempre muito grato pelo momento que você teve e bola para frente, vai para as próximas. E tire essa vaidade de cargo. Hoje em dia você vai, qualquer empresa, você é vice-presidente da, da galáxia. Esquece, cara. Isso daí não quer dizer nada. Você vai receber o seu salário, vai alimentar a sua família, vai ser um cara que vai ter a oportunidade de influenciar, de fazer o bem para outras pessoas da empresa que você trabalha. Então, beleza. Se não, esquece. É isso. Muito bom, Patrick, muito bom. Eu sempre também faço uma análise dos conselhos que o pessoal dá, né? O pessoal olha muito para trás, cada um enxerga a sua carreira de uma forma e entende alguns pontos positivos, pontos negativos durante esse processo, né? E a gente sempre tem alguém para agradecer. Obviamente que sempre tem muitos nomes que fizeram parte da nossa vida. Eu costumo dizer que a gente sempre é movido a mentores, né? Eu tive muitos mentores na minha vida e eu entendo que você também deve ter pessoas ali como referência. Mas antes de te perguntar, né, quem que você deseja agradecer, quem que você quer se lembrar aí do homem que se tornou o Patrick, do pai de família que se tornou o Patrick, do profissional Patrick, o cara que te falou sobre o Windows, você ainda tem contato com ele? Não, não tenho contato com ele, cara. Mas eu sei que ele depois ele aprendeu. Mas ele era bem mais velho que eu na época, então ele já era programador já antigo, então foi engraçado. Isso foi muito bom. Essa É acho que isso aí. é de tudo que eu ouvi aqui, né? O pessoal sempre fala, traz essas referências de nomenclaturas de coisas mais antigas que são fora da época. Alguns trazem, às vezes, conselhos na mesma, né? Tem um dos conselhos que o pessoal sempre dá: faça mais, faça sempre mais, faça sempre além daquilo que estão te pedindo para fazer. São coisas em comum, né? Mas essa é a primeira que eu ouvi aí de essa pérola, né? Não, não, Windows não vai dar nada, Onde vai dar? Esquece isso que é bobagem. né? Mas vamos lá, quem que pode fazer seus agradecimentos? Assim, são muitas pessoas. São pessoas que me engrandeceram, me ajudaram, me puxaram a orelha, mas posso até ser injusto com alguns, mas eu vou começar primeiramente por Deus, porque Ele que realmente me trouxe condições
de entender o homem que eu sou. A minha esposa, Fernanda, ela sim tá todo esse tempo comigo e se não fosse por ela também não seria nem um terço do que eu sou hoje. Minha família como um todo, cara, e profissionalmente eu acho que eu posso agradecer, cara, o Nivaldo, cara fantástico, é, o Adriano Couto, cara também fantástico. Posso agradecer o Benê. Benê também é um cara que Sim. é show de bola. Sempre curti muito falar com ele. É, posso agradecer também o Ronaldo Stein. O Ronaldo também é um cara fantástico. Me ajudou muito. Posso agradecer também o Claudir. O Claudir também foi um cara muito bom na minha vida. Me ajudou bastante, me ensinou muito. Cara, o Robertson. Robertson me ensinou muita coisa de logística na DSR. Me ensinou muito mesmo. Eu nem citei essa passagem, mas esse cara também me ajudou bastante. É, acho que você também teve uma parte na minha vida muito importante, me ajudou muito. O Jair, o Carlos, então foram caras que posso dizer que de uma certa maneira mexeram no Mexeu na ponteiro, base. mexeu na base aí. É, e eu acho que também seria injusto não agradecer ao Lucas, o Lucas também que me ajudou bastante, o Luquinha me ajudou a entrar na GetNet. O meu atual gestor também, que se chama Lucas, também é um cara fantástico. Putz, acho que é muito bom trabalhar com ele. E, cara, tantas outras pessoas, o pessoal que eu tenho mais contato hoje, o Billy, a Cris, então são pessoas fantásticas. Eu acho que basicamente tem muita gente que passou na minha trajetória. Volney também é um cara fantástico. O Eustáquio. Nossa, é gente que vou lembrando aqui do passado e são muitas. Eu tive muita experiência na minha vida, né? Então, Depois tu pode marcar quem tem LinkedIn, sabe? Você, nossa, ó, isso aqui é cara, pra você e tal. foi Mas muita gente, cara, muita que gente. show. Eu né, costumo finalizar agradecendo primeiro a confiança de acreditar no projeto, no canal, né? A gente tem essa ideia de que se torne um podcast, mas o propósito do canal, o propósito de estar aqui se expondo é que alguém, em algum momento, se uma pessoa assistir a conversa aqui entre, entre os convidados, entre esses bate-papos aí que tem acontecido e se identificar, e o cara falou, pô, isso aqui me fez mudar, me fez pensar diferente, tá pago. Não é a Sim, com quantidade certeza. de inscritos, não é a quantidade de visualização. Isso aqui não tem monetização, é gratuito, não tem, né? Não, você não está sendo pago para vir aqui, não vai ganhar nada com isso. É uma entrevista. Na maioria das vezes a gente faz isso com RH numa contratação, mas isso fica só entre você e o contratante, né? Não se torna Sim, público. Mas então eu agradeço a confiança de vir expor, de abrir, né? Igual tu disse, a gente comentou, às vezes não é fácil a gente falar dos nossos fracassos, né? E muita gente omite, muita gente esconde, isso é normal. Eu já passei por isso, acho que você já passou por isso, mas quando a gente tem a possibilidade de expor, e dificilmente você vai vir, vai expor isso estando vivendo o fracasso, né? A gente tem que entender isso também e respeitar. Mas a partir do momento que eu tenho a capacidade de superar e de demonstrar esses fracassos que fizeram parte da construção do sucesso, é o que eu entendo que pode fazer diferença na vida das pessoas em algum momento. Todo mundo, igual você disse, todo mundo tem um pouquinho de alto e baixo, né? Ninguém vive só
só do sucesso. Em algum momento, até mesmo no sucesso, você vai ter um ponto de a linha ela tem essa oscilação com frequência. Às vezes ela oscila lá no alto, né? Mas oscila. Então, eu agradeço a confiança de você estar abrindo a sua vida, contando a sua história. Sou muito grato, mais uma vez, a oportunidade que você me deu lá atrás, né? A gente não se conhecia, não tinha a mínima noção do que viria pela frente, mas hoje, se eu sou um profissional de logística, se eu aprendi muito na minha carreira e às vezes tenho a oportunidade de ensinar, é porque uma porta foi aberta lá atrás, existiu uma oportunidade e eu agradeço demais. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu conto essa história de como tudo aconteceu, o que aconteceu depois, e eu acho que é isso que é o que faz, o que dá sentido na vida da gente, né? Porque às vezes é muito simples você simplesmente se colocar, simples e simplesmente é meio pleonasmo, né? Mas às vezes é muito fácil você se colocar no topo de uma cadeia, de uma grande empresa e não olhar para quem está à sua volta, não olhar para quem está embaixo, e não ter a noção de que ali tem uma vida, tem uma história, tem desejos, tem sonhos, né? Tem ambição, e isso faz a diferença quando você expõe essas situações, essas condições, né? Então, eu agradeço de coração a ter aberto a porta lá atrás e agora ter aberto a sua vida, né, com as pessoas que vão acompanhar a gente aqui. Cara, eu que agradeço. Como eu disse no começo, é uma honra muito grande participar desse bate-papo. Eu enxergo isso como uma oportunidade, não necessariamente para mim, mas para outras pessoas poderem, como você disse, de repente se edificar, ver uma coisa que eu possa ter passado, tá passando pela mesma coisa agora. E, cara, a gente edifica e ajuda com testemunho. Sim, Então, meu testemunho foi esse. Saiba que eu tenho muito a agradecer a você também, do momento que a gente esteve junto, que você também, por vários momentos, acreditou em mim. E, cara, é isso aí. Acho que a nossa vida tá sempre junto aí. fechou, Patrick. Um grande Beleza? abraço e Eu que até a agradeço aí. próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.